encontramos-nos no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, no Santuário da Cova da Iria. É aqui que se situa a mostra que celebra as aparições da Virgem Maria à Irmã Lúcia em 1925 e 1926, quando a vidente se encontrava a residir em Pontevedra, em Espanha. Esta exposição foi inaugurada em novembro de 2025 e hoje convidamos-lo a conhecer numa visita guiada na companhia do diretor do Museu do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte. Estamos na exposição Refúgio e Caminho. É uma proposta que o Santuário apresenta aos visitantes, aos peregrinos, àqueles que vêm aqui para celebrar a sua fé, mas também àqueles que vêm aqui para conhecer mais aquilo que é a mensagem de Fátima. Esta exposição celebra as aparições centenárias de Pontevedra em dezembro de 1925 e em fevereiro de 1926. É porventura um ciclo de aparições que alguns devotos de Nossa Senhora de Fátima não conhecerão, e o Santuário tem muito gosto em apresentá-la também a partir de diferentes obras de arte, através de uma investigação que fizemos ao longo de vários anos, para aqui mostrar como o coração de Maria é, nas palavras que Lúcia nos transmitiu, caminho por um lado e refúgio para a humanidade. A exposição é composta por 7 núcleos. No primeiro núcleo, o visitante vai de facto ter noção desses 3 ciclos da história e mensagem de Fátima: o ciclo angélico, o ciclo mariano e aquilo que nós chamamos de ciclo cordi mariano, precisamente a partir da palavra coração e da palavra Maria. Nesse ciclo já consegue perceber que a narrativa que esta exposição mostra vai ser apresentada a partir de obras de arte, algumas mais antigas, outras contemporâneas. Há um coração feito a partir da ideia da boia, da tábua de salvação, um coração florido que recebe os visitantes e que lhes faz ver que o coração de Maria é de facto esse coração pascal, esse coração que floresce a partir da Páscoa de Cristo e que é tábua de salvação para aqueles que em alto mar, nos dias de hoje, também navegam neste mundo por vezes tão conturbado. É depois colocado diante do visitante o tempo e o espaço destas aparições de Pontevedra, que acontecem precisamente em dezembro de 1925 e em fevereiro de 1926. Estamos a celebrar o seu centenário. Nessa época nós estamos perante a Irmã Lúcia, ainda não carmelita, como depois nos habituámos a percebê-la a partir de 1948, mas na sua formação de Doroteia. Uma formação particularmente importante que deu origem ao corpus documental que hoje temos para estudar Fátima, nomeadamente as suas memórias, que aparecem aqui colocadas diante do visitante a partir de uma caneta, das canetas que a Irmã Lúcia usava, num tempo em que, de hábito de Doroteia, que está pela primeira vez nesta exposição patente ao público, e a partir desse tempo em que, nessa altura, com o hábito de Doroteia, como digo, fazia uma série de objetos também de caráter miniatural, por exemplo, os paramentos que a Irmã Lúcia fez nessa época e que nos mostra a educação convencional que uma religiosa nos anos 20 do século passado tinha no contexto das Irmãs Doroteias. O Deus Menino e a Virgem Maria aparecem representados numa peça propositadamente feita para esta exposição, uma peça que nos mostra aquilo que na verdade é inefável, é indizível, não se consegue materializar, mas temos que o fazer a partir da arte, e é a partir de uma escultura de Matilde Oliveira que o visitante vai perceber essa urgência de desagravar o coração imaculado de Maria. Mais adiante vai ter percepção da nova visão que Lúcia, no mês de fevereiro de 26, vai ter quando vai despejar o lixo. Para fazermos esse gesto de despejar o lixo, o que é o lixo atualmente, é o lixo dos pecados capitais, que nós pusemos num ecrã de computador e convidamos o visitante a colocar no lixo dos nossos ecrãs. Depois disso, Lúcia diz, depois de deitar o lixo fora, ou de quando ia deitar o lixo fora, encontra novamente uma criança e depois do diálogo que trava com essa criança e de lhe perguntar se ela já sabia as coisas de Deus, houve a resposta do céu uma vez mais: então e tu, já fizeste o que minha mãe te pediu? Já divulgaste, já difundiste a devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria? Lúcia nessa altura percebe que aquela criança afinal
Quando desaparece, toma um semblante resplandecente e percebe que era o próprio Deus menino que lhe estava a pedir que difundisse esta devoção. Esta exposição pretende que o visitante se sinta também dentro desta história maior, que é a de tirar esses espinhos. E precisamente neste espaço onde se encontra uma via sacra feita pelas mãos de Joaquim Correia, onde se encontra um coração muito forte, plasticamente forte, cheio de espadas, de espinhos, de facas, um coração que aparece enquadrado por fotografias de um fotojornalista de guerra, que nos mostra que a paixão de Cristo continua a acontecer na história da humanidade. É precisamente neste lugar que o visitante pode tirar um espinho, para se sentir convidado também a fazer parte desta história, a história que se mete no dia-a-dia da nossa vida, a uma escala global, nessas guerras que infelizmente nós não podemos travar, mas também nas guerras que nós podemos travar e para as quais podemos contribuir com os pequenos passos que o nosso coração é chamado a dar. É este espinho que agora vamos levar nos nossos dedos, nas nossas mãos, percorrendo todo o resto da exposição, para que possamos sentir quais são os passos dessa pedagogia que é ensinada aqui em Fátima, a pedagogia de desagravar o coração de Maria, de olhar para aquele coração e de, segundo o método que Lúcia diz ser tão importante para a Igreja, que é aqueles que se confessarem, que receberem em comunhão o corpo do Senhor sacramentado, que rezarem o terço, que meditarem 15 minutos nos mistérios do Rosário, fazendo isto durante 5 sábados seguidos, poderem assim alcançar aquilo que todos queremos, que é ver a Deus, configurar o nosso coração, tal como Maria configurou o seu coração com o coração de Deus. A devoção reparadora dos 5 primeiros sábados é exatamente isso. Levar o fiel através do sistema sacramental da confissão, da reconciliação, da purificação da nossa vida, do alimento eucarístico quando estamos, enfim, reconciliados com Deus e com o mundo, da oração que levantamos ao céu e da meditação na palavra que depois nos leva a ser propagadores do Evangelho de Cristo. É isso que pode ser a nossa vida, se a quisermos configurar de facto com o coração de Maria e com o coração de Deus. Os fatimólogos, na época em que perceberam esta devoção ser tão importante para a Igreja, procuraram saber pormenores sobre esta devoção e perguntavam muitas vezes à irmã Lúcia porque é que eram 5 os sábados que a Virgem Maria pedia para esta reparação. A irmã Lúcia chega à conclusão que esses sábados são 5 porque são 5 os ataques, as blasfémias, para usarmos a expressão que aparece na documentação da irmã Lúcia, são 5 as blasfémias contra o Imaculado Coração de Maria. As razões são estas, diz a irmã Lúcia. A primeira é por causa das blasfémias contra aqueles que negam o dogma da Imaculada Conceição, e tudo isto aparece na exposição a partir de obras de arte, quer da arte antiga, quer da arte contemporânea, neste caso a partir de um tríptico que mostra a Imaculada Conceição no contexto da sua concepção virginal com Santa Ana e São Joaquim, uma peça de Diogo de Contreiras que nos vem da sede de Évora. Depois a blasfémia seguinte que aqui aparece figurada é aqueles que negam a virgindade perpétua de Maria, esta representação plástica do jardim fechado, se quisermos, do hortus conclusus, aquele jardim onde só Deus entra, obviamente para fecundar do ponto de vista do mistério a Virgem Maria e dar lugar à encarnação do Verbo de Deus. Depois, a maternidade divina de Maria, Maria como mãe dos homens e mãe de Deus, aquela que é a Theotokos e a Mater Dei, e que aparece nesta exposição também com
peças ligadas à arte antiga, mas também à arte contemporânea, que mostra a Madonna com o menino no seu regaço, o menino Deus feito homem, aquela criança, o Deus humanado, e também a partir de um M disposto de uma forma mais conceptual, uma peça de Ana Lima Neto, que mostra depois uma taça dourada, o sol, que é Cristo, e o sal da terra, que salga a vida da humanidade. Ainda também a questão daqueles que afastam as crianças da Virgem Maria, e para mostrar essa questão fomos procurar colaboradores muito especiais para esta exposição e pedimos à creche, ao Jardim de Infância Jacinta Marto, aqui em Fátima, que nos fizesse uns moinhos de papel que pusemos a movimentarem-se, aqueles que estão mais perto da fonte do vento que as faz movimentar, aqueles que estão mais perto de Maria, obviamente, e aqueles que estão mais afastados e que ficam quietos, para mostrarmos plasticamente esta importância de não afastar as crianças do culto mariano. E depois, a última blasfémia é aqueles que atacam diretamente a Virgem Maria nas suas imagens. É um tema particularmente sensível que o Museu do Santuário de Fátima mostra também com particular cuidado, porquanto essa peça é uma peça que foi uma peça de um Imaculado Coração de Maria, que esteve ao culto e que foi vandalizada. Nós não revelamos o lugar de onde nos vem essa peça, mas que foi confiada ao Santuário de Fátima pelas razões, obviamente, de sensibilidade que esta questão existe. Nós estamos a falar da questão da iconoclastia, do vandalismo às imagens de Nossa Senhora, e que nós colocamos neste núcleo de forma a que possa ser vista se o visitante assim entender. Portanto, procurando também respeitar a sensibilidade daqueles que, olhando para uma imagem destruída da Virgem Maria, obviamente possam ficar com o seu coração apertado, como sabemos que acontece com aqueles que são devotos da figura de Maria. Na parte final da exposição podemos perceber como é que a irmã Lúcia descreveu de forma plástica também a visão que tem sobre o coração imaculado de Maria. Aliás, ela responde à curiosidade dos diferentes investigadores para perceber como é que era plasticamente, como é que se representava esse coração que a vidente tinha experienciado a partir do seu olhar. E, na verdade, há uma alteração iconográfica, uma alteração na forma de representar o coração de Maria, que até aí a Igreja conhecia. Normalmente, este coração era representado com uma coroa de lírios ou de rosas brancas. Lúcia vê o coração de Maria em Fátima cercado de espinhos. E de onde é que vêm esses espinhos? Obviamente a exposição dá conta disso. Esses espinhos vêm da coroa do Redentor, a coroa do Ecce Homo, que em determinado momento da exposição pode ser acariado, visto face a face. O visitante é colocado diante da coroa de espinhos, naquela pintura do século XVI, do Museu Nacional de Arte Antiga, um tesouro nacional que está nesta exposição, e é aí que vê o Homem das Dores coroado de espinhos, nessa coroa que sobe ao Calvário, desce ao regaço de sua mãe e depois orna o coração imaculado de Maria. O visitante pode fazer a experiência também de sentir a coroa de espinhos na sua fronte, a partir de uma peça de prata que existe no núcleo que é destinado a estes conteúdos, e depois no final sentir que afinal o coração imaculado de Maria triunfa com a coroa com a qual costumamos pôr as imagens de Nossa Senhora mais belas, aquelas coroas de rosas, e que afinal são nem mais nem menos do que a metáfora mais bela dessa coroa que verdadeiramente nos liga à redenção de Cristo, ao mistério pascal da humanidade. Cristo está coroado não com a coroa de um rei à maneira da terra, mas com a coroa do serviço, de se entregar até ao fim. E é isso que o visitante aqui também vai fazer. Vai deixar aquele espinho que trouxe durante toda a exposição e vai colocá-lo nesta coroa de espinhos que estamos a formar desde a primeira hora e que se vai transfigurar na coroa de rosas com a qual nós costumamos ornamentar as imagens de Nossa Senhora. Este é o grande desafio desta exposição.
Nesta exposição, que pode ser vista até ao dia 15 de outubro do próximo ano de 2027 e que durante todos os dias da semana está à disposição daqueles que vierem a Fátima para experimentarem esta forma de olhar o coração imaculado de Maria. É de facto o coração que mais se configura com o coração de Deus, é este coração que bate ao ritmo do coração de Deus e que quer que os seus filhos também configurem o seu coração com o coração de Deus. Estamos todos convidados. Simplement à deux ou entre amis, on a déniché pour vous les vins de qualité Fonte de Nico et Val de Judia. De délicieux vins portugais à prix d'amis, parfait de l'apéro à votre table. Les vins Fonte de Nico et Val de Judia, la qualité du Portugal à prix d'amis. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec. Com grande variedade de queijo, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchidos à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores.
gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Estamos no Porto 360, momento de termos aqui encontro para negócios e é também um momento de conversa, mas noutra dimensão. Falar do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Tem uma personagem que vocês conhecem muito bem, o Sr. Emanuel Linhares, representa a Joem, mas também um bocadinho solidário com esta dedicação ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Sr. Linhares, temos aqui a festa já esta semana, tudo irá se passar pelo melhor, será uma celebração bem especial para os 60 anos de uma comunidade, mas também um senhor que está muito presente para os açorianos e não só. O que é que o senhor vai hoje querer talvez passar a todos os açorianos que é necessário que eles estejam atentos? Bem, o convite é toda a comunidade portuguesa, porque isto é um evento que efetivamente engloba a comunidade portuguesa, não só a malta oriunda dos Açores, mas todos os portugueses aqui residentes. Até porque celebra-se um momento bastante importante nessa vida, que são os 60 anos que se começou a realizar a procissão em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E faria um apelo a todos de comparecerem em grande número nessas festas que começam na sexta-feira às 18 horas e que continua no sábado e continua no domingo com o momento maior, missa solene, procissão solene. E falando de procissão, queria dizer que a procissão vai realizar-se, se bem que... Permita-me dizer, já agora que o senhor está a dizer vai realizar-se, ela não era para ser realizada? Ela foi sempre para ser realizada. Havia pessoas que não queriam que ela realizasse, mas com a nossa persistência, com os contactos todos, nós temos feito, efetivamente temos posto essa pressão e tivemos a explicar a importância dessa realização, tendo em conta que efetivamente há uma lei, nós sabemos que há uma lei, mas há períodos de transição, há períodos de discussão, há períodos de diálogo e de diálogo que se deve fazer. Quando as pessoas se fecham, e em português nós costumamos dizer se fecham em copas, é porque não querem dialogar. E isso é mau. Isso é mau. É que à partida tomem uma decisão sem saber o porquê, e quando nós questionamos isso, quando nós temos outros argumentos e que eles ficam um pouco apanhados e que não têm a resposta, então sacodem a chuva do capote e então não é a culpa deles, é dos outros. Ora, isso não chega para mim. As respostas dessa natureza nunca chegaram. E então, claro que eu ando a tentar, efetivamente, a ajudar a Associação de Saudades da Terra, a Missão de Santa Cruz, para que tudo isto se realize da mesma maneira que se realizou nos últimos 60 anos. Ou seja, as coisas foram pedidas, as licenças foram solicitadas muito antes da lei passar. As autoridades levaram muito tempo a responder, foram respondendo às pinguinhas, né? E então guardaram para a última da hora, sexta-feira passada, para nos escrever
escreveram à Missão de Santa Cruz a dizer que, como a lei tinha passado, não haveria autorização para a realização da procissão. Ora, Conceição, vocês sabem que conheço muita malta, não é? Portanto, eu conheço muita coisa. E eu comecei com argumentos a lhes dizer que, afinal, não poderíamos ser tratados de outras maneiras que as outras associações ou outras organizações que já tiveram autorizações e porque é que nós fomos tratados assim. Inclusivamente, na segunda-feira, ontem, não mais tarde do que ontem, eu depositei no posto de polícia, no cartilha 38, um pedido, efetivamente, de manifestação para essa realização da procissão no domingo. Aliás, e eu costumo dizer, Nosso Senhor está comigo, e ainda bem, porque veio parar às minhas mãos hoje um comunicado de um arrondissement, para não dizer o nome, em que todas as letras aprovava a realização de uma procissão religiosa no mesmo dia, no dia 17, que se iria realizar entre a 1 e as 6 da tarde. Então, como é que é? 2 pesos, 2 medidas? Não, não pode ser. Os portugueses foram sempre muito respeitadores de tudo quanto fizeram, andaram sempre na legalidade e têm andado sempre na legalidade. Não nos tratem sem essa consideração. Nós fomos e somos uma comunidade integrante, muito importante aqui nessa cidade de Montreal, e eles não têm o direito de nos tratar dessa maneira. Por isso, eu pedi a todos, façam um esforço, venham em grande número no domingo, participem nas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, é extremamente importante, mais do que nunca, efetivamente celebrarmos em conjunto, celebrarmos a nossa tradição. E a manifestação da fé. E sobretudo essa manifestação da fé pela parte dos portugueses que aqui residem. E inteiramente de acordo, porque se nós estamos cá a defender a cultura e estamos a trabalhar numa sociedade que temos respeitado e que temos aceito, porque não eles compreenderem que ao fim de 70 anos o nosso papel tem sido importantíssimo e tem sido uma mais-valia numa sociedade canadiana, ou quebecoise? Porque infelizmente são pessoas com uma visão muito curta, esquecem-se rapidamente do que se fez e então muitas vezes não sabem muito bem como lidar com as coisas, mas sobretudo, Conceição, eu queria lhe dizer, nós defendemos a nossa cultura, mas é preciso não esquecer. Nós temos defendido e temos sido parte integrante da própria cultura onde estamos integrados. Isto é importantíssimo dizer. Nós, os portugueses, nunca se desenvolveram em gueto. Nós não fomos nunca uma comunidade gueto. Nós fomos uma comunidade participativa em todos os lados e de progresso, e os portugueses estão por todo o lado com uma reputação que deseja a muitos e que não precisa de justificar absolutamente nada. Por isso é que eu digo, e mais uma vez, eu peço desculpa de repetir, mas peço que todos venham em grande número à procissão do Senhor Santo Cristo, especialmente no domingo, façam parte dessa grande manifestação, sobretudo essa manifestação de fé que nós aqui temos e para aqui trouxemos. Olha, essa é a palavra que o Sr. Linhares deixa ficar aqui, porque vocês perceberam muito bem, porque mesmo no domingo passado, quando assistimos à celebração na Catedral, foi o responsável da celebração que disse: devemos de defender os nossos valores e não nos fecharem a porta e aceitarmos tudo. Absolutamente, estou inteiramente de acordo. E eu sou assim, eu sempre fui assim. É quando acreditem numa coisa, é quando acreditem em algo, eu defendo tudo isso. E especialmente em representação de uma comunidade como a nossa, nós não podemos de maneira nenhuma abandonar e dizer, porque a lei mudou, é assim. Não. Há maneiras de se fazer, há períodos de transição e há, sobretudo, um diálogo que se deve fazer com a população e com as autoridades. E aí as autoridades não estão a fazer o papel de dialogar com a sua comunidade. Ainda bem que todos juntos é que percebemos o quanto é necessário continuar a batalhar por os nossos valores, por a nossa cultura. É isso que temos andado a fazer ao fim de 70 anos.
Sempre. E os portugueses nunca foram uma comunidade de baixar os braços. Basta ver tudo o que construíram, basta ver tudo onde se implicaram. E este restaurante é uma prova disso. Sim, claro, absolutamente. Este e muitos outros, né? Portanto, a nossa presença aqui foi uma presença construtiva, uma presença de integração e uma presença plena de atividades que trouxemos para esta cidade. Obrigada pelo seu esforço, pela sua interajuda, para ser possível. Sim, eu sou um dos grupos, que faz parte do grupo, tem sido pessoas incansáveis nesse grupo da Associação Saudades da Terra, pessoas que trabalham imenso para que isso se realize. Eu tento trazer um pouco da minha experiência, dos meus contactos, para que, efetivamente, seja, sobretudo, uma celebração de alegria, uma celebração de manifestação de fé, da tradição que nos representa e que nos diz quem somos. Sem dúvida, o orgulho é isso que faz a diferença. Obrigada pela sua força e pela luta para defendermos os nossos valores. Um bem-aja por isso. Obrigado, Conceição. Obrigado, Alberto, pela oportunidade também que me deram de desabafar um pouco aqui hoje. É necessário por uma comunidade muito mais forte. Muito obrigado. Obrigado. É assim que terminamos este apontamento com o Sr. Emanuel Linhares, que deixa aqui a sua inquietude. Por que não continuar a trabalhar com estes valores que todos nós, de uma forma honesta, temos feito ao longo do tempo? E o Senhor Santo Cristo dos Milagres merece ir à rua, olhar os nossos residentes, os nossos paroquianos, onde quer que eles se encontram, mas saudar. Pelo menos, ao fim de 60 anos, merece esta bonita festa. Todos juntos, com muita força, marcaremos a presença para a Festa do Senhor. A Conceição Ferreira e Alberto Feio, para Montreal Magazine, aqui do Porto, 360. In saentio noctis vigilamus, cora Dominum levamus, lux Christi ante nos fulget, et timor recedit, in domo orationis manemus, sub sino sancte crucis, ubi fides manet fortis, ibi pax descendit. Sancte benedicte ora pro nobis, defende nos Domine per sinum sancte crucis, custodi animas nostras, Domine Iesu Christe, lux vera mundi, illumina corda fidelium et libera nos a malo. Amen.
Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, a língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy a guiar a sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. O Marchesá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras. Senhor, glória.
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então sejam todos bem-vindos a esta festa, Nossa Senhora de Fátima. Estamos em comunhão com Fátima, Nossa Senhora, o Santuário. Estamos em comunhão com todas as paróquias deste mundo, as paróquias de Nossa Senhora de Fátima. Estamos em comunhão com todas as famílias que não estão connosco, mas que gostariam de cá estar. E por isso vamos rezar por elas. Vamos também rezar por todas as famílias doentes, aquelas que pedem a nossa oração. Nossa Senhora de Fátima pediu que rezássemos pela paz no mundo. Vamos então rezar pela paz. Vamos rezar pela paz no mundo, sobretudo nos países com conflitos políticos. Vamos rezar pelas famílias, sobretudo aquelas que estão desavindas. No início da nossa Eucaristia festiva, vamos pedir a misericórdia do Senhor para que possamos celebrar dignamente em estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa e minha culpa. E peço à Virgem Maria, aos santos e aos santos, e a vós, irmãos, oreis por mim, Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com espírito da verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Ao vosso encontro vêm filhas de reis. À vossa direita estava a rainha, ornada com ouro de Ofir. Ouve, minha filha, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Bendita sois, ó Virgem Maria, na glória do vosso Filho. De tua beleza se enamora o Rei. Ele é o teu Senhor, presta-lhe homenagem. Bendita sois, ó Virgem Maria, na glória do vosso Filho. Cheias de entusiasmo e alegria, entra no palácio do Rei. Bendita sois, ó Virgem Maria, na glória do vosso Filho. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus respondeu: Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas à festa de Nossa Senhora de Fátima. Sabem, antes de continuar, gostaria de vos dizer que eu estou um pouquinho perturbado, atrapalhado, porque estou a pensar na posição com chuva. Vamos ver o que é que vamos decidir. Por enquanto, vamos refletir um pouquinho à volta destes textos, à volta desta festa de Nossa Senhora de Fátima. O Papa Paulo VI, nos anos 60, creio que 1965, 66, quando visitou Portugal, na homilia, entre outras reflexões, outras orientações, ele chegou a dizer que a melhor maneira de homenagearmos a Virgem Santa Maria não é apenas elogiando-a, é imitá-la nas suas virtudes, viver como ela viveu. E Maria tem inúmeras virtudes, desde a simplicidade, a humildade, a capacidade de dizer sim, sem saber o que vinha, o que o futuro lhe reservaria, sem saber as responsabilidades, saber concretamente as responsabilidades deste sim. Inúmeras virtudes tem Nossa Senhora.
Mas eu gostava de apresentar-vos 3 aspectos da nossa reflexão e que têm a ver com esta festa. Primeiro aspecto, sabem, a rotina, o dia a dia e mesmo o cansaço da fé podem afastar-nos de Deus e podem afastar-nos do sagrado. E as consequências são a corrupção, as guerras, as injustiças, a pobreza extrema, as doenças. Em 1917, quando Maria apareceu em Fátima, havia guerra. Estava a acontecer a Primeira Guerra Mundial. Maria apresenta-se a 3 meninos e pede que se rezasse pela paz. Que se rezasse o terço todos os dias pela conversão dos homens a fim de se voltar à paz. Maria não pede muita coisa. Pede o regresso à oração, à conversão dos homens. Na verdade, o que Maria fez foi simplesmente pedir a todos os homens e mulheres para que regressassem, voltassem àquilo que tinham abandonado, a oração. E como consequência, começaram a acontecer os conflitos. Regresso a Deus. E creio que é um pouquinho isso que todos devemos fazer. Quando acontecem as desgraças como consequência do nosso pecado, dos nossos pecados, das nossas fraquezas e limitações, o que há a fazer? Quando estamos distantes de Deus, quando estamos distantes da luz, distantes da oração, o que há a fazer? Regresso. Regressar. E aqui o regresso significa regresso a Deus, regresso a nós mesmos, aos nossos irmãos. O regresso aqui significa renovação, regeneração, reconstrução, reconstituição, reaproximação. Voltar a Deus. Se há crise em casa, se há crise nos grupos, se há crise na missão, se há crise nas missões, se há crise política, se há crise econômica, regressar. Regressar significa converter-se. Se há crise é porque não se está a fazer o que se estava a fazer, não se está a rezar. Então voltar à oração, voltar à reconciliação, voltar à paz, voltar à justiça, voltar à verdade, voltar, regressar. Foi isso que Maria disse aos meninos. Foi isso que Maria disse aos meninos, ou melhor, ao mundo através dos meninos. Voltem, regressem, voltem a rezar, voltem a falar a verdade, voltem à justiça, deixem a corrupção e tudo isso. E é isso que nós devemos fazer. Regressar. Segundo aspecto, reparem, muitas vezes lidamos mal com as crianças, muitas vezes lidamos mal com os simples, com os humildes. Mas vejam que Deus confia uma mensagem tão importante e tão decisiva a 3 crianças. A 3 crianças. Francisco, Jacinta e Lúcia. Na verdade, esta é a mesma lógica da Bíblia, não é? Deus manifesta-se aos humildes, escolhe os simples. Olhemos para a Bíblia. Quando se precisou de um rei para substituir Saul, Samuel foi à casa do pai de Davi e os seus irmãos. Quem é que ele escolheu? Escolheu o mais novo. Escolheu o mais novo, que até o pai tinha deixado lá nos campos a cuidar do gado. Quando se precisou de uma mãe para acolher o Filho de Deus, quem é que foi escolhida? Maria. Mulher desconhecida. Mulher, vamos assim dizer, que ninguém conhecia. De uma família igualmente humilde. Bem longe da cidade de Jerusalém.
Quando Jesus quis deixar a igreja ao cuidado da aldeia, foi escolher Pedro, pecador, primário, cheio de defeitos. É este a quem Jesus deixou cuidar da igreja. Veja o caso de José, por exemplo, vendido pelos próprios irmãos, mais novo. É ele a quem confiaram a responsabilidade de salvar os irmãos. Então, prestemos atenção aos simples, aos desconhecidos, porque é a eles que Deus se manifesta. Atenção com os simples, atenção com as crianças, atenção com aquelas pessoas ignoradas. É a eles que o Senhor se manifesta. Os simples, os desconhecidos, os ignorados, os silenciados, os silenciosos, os excluídos, muitas vezes banalizados, os empurrados, os desprezados. Deus age neles, Deus está com eles e a mensagem divina está com eles. Então prestemos atenção. Aqueles que nós olhamos com desprezo, porque não conhecidos, porque longe de nós, no centro das atenções, é a eles que Deus se manifesta. Prestemos atenção. Terceiro e último aspecto. Maria aparece num lugar pobre. Deus continuou a visitar as periferias da cidade e da sociedade. A cova da Iria não era conhecida. Não era conhecida pelo mundo, não era o centro do mundo. Quem conhecia a cova da Iria? Ninguém. Era um lugar longínquo de uma aldeia, na zona de Fátima. Quem conhecia a cova da Iria? Não era o centro. Mas com Maria, a cova da Iria tornou-se centro, tornou-se conhecido, tornou-se conhecida. Aqui também é a mesma lógica da Bíblia, não é? Belém ao invés de Jerusalém, Nazaré ao invés de Roma, pastores ao invés de reis, cova da Iria ao invés de Lisboa, cova da Iria ao invés do Porto, cova da Iria ao invés de Braga, cova da Iria ao invés de... Onde está o Carlos? Ao invés de Castelo Branco. Cova da Iria. Cova da Iria. Com Maria, a cova da Iria tornou-se o centro. Tornou-se centro. Atenção que o Filho de Deus veio do céu e passou pela aldeia. O Filho de Deus veio dos céus, passou pela aldeia profunda, pela aldeia remota, pela favela, pelo mato, pela senzala, pelo subúrbio. Às vezes, até quando nos referimos às aldeias mais longínquas, dizemos naquele fim do mundo. Pois, o tal aquele fim do mundo, Jesus passou por lá, veio de lá, cresceu lá. Jesus não veio de Jerusalém, do centro da cidade. Maria não se manifestou em Lisboa, no Porto. Manifestou-se na cova da Iria, a aldeia longínqua, desconhecida, provavelmente ignorada. Maria tornou a cova da Iria um centro. Pensemos nisso. Pensemos nas dificuldades que as pessoas do sertão vivem, nas dificuldades que as pessoas da periferia, da cidade, da sociedade vivem, as dificuldades daqueles nossos irmãos e irmãs que não têm nada para dar, nada para receber, não são apresentados a ninguém, não são representados por ninguém, simplesmente silenciados, silenciosos. Mas é lá onde Deus se manifesta. Então prestamos atenção. Às vezes a mensagem divina, sagrada, está com aquele nosso irmão, nossa irmã, que nós desprezamos e ignoramos. Vamos acolher esta mensagem. Fátima
a mensagem das crianças que Maria transmitiu, rezando pelo mundo, rezando pela paz nas famílias, pela paz nas sociedades em conflitos, pela paz dos nossos irmãos doentes que se confiam às nossas orações. Que Nossa Senhora de Fátima continue a interceder por esta nossa comunidade, porque esta nossa comunidade tem Nossa Senhora de Fátima como padre guardião. Deus nos abençoe. Deus abençoe as nossas famílias. Assim seja. Pela Igreja que faz o caminho do mundo, para que imita a palavra de Deus com a Virgem Maria e se deixe cativar pelo Senhor 3 vezes santo. Oramos, irmãos. Ouve-nos, ó Rei da eterna glória. Pelos discípulos de Jesus em toda a terra, para que, diante da pobreza e da riqueza, imitem a atitude da Senhora magnificar. Oramos, irmãos. Ouve-nos, ó Rei da eterna glória. Pelas virgens consagradas a Deus, para que aprendam a oferecer as suas vidas. E como Maria se sente serva do Senhor. Oramos, irmãos. Ouve-nos, ó Rei da eterna glória. Por quantos vivem mistérios sofrimentos, para que, unidos à Virgem Mãe de Deus, dela recebem a consolação, exemplo e esperança. Oremos, irmãos. Ouve-nos, ó Rei da eterna glória. Pelos mais pobres, por aqueles que têm fome, para que haja sempre alguém que os ajude e lhes anuncie o Evangelho. Oremos, irmãos. Ouve-nos, ó Rei da eterna glória. Por todos nós aqui presentes na Assembleia, para que o Senhor nos ensine a glorificá-lo com a fé, confiança da Virgem Maria. Oremos, irmãos. Ouve-nos, ó Rei da eterna glória. Continuemos a rezar por todas as famílias portuguesas e não só aquelas que acolhem e acolheram a mensagem de Maria, para que continuem a rezar pela paz. Por esta intenção, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que nas palavras do Magnificat escutastes os anseios da humanidade, libertai-nos homens e mulheres de toda a forma de violência e ensinai-nos a construir um mundo mais fraterno, um mundo de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor.
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tornou-se para nós pão do céu.
Ao terminarmos esta procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima, nossa padroeira, e levemos o nosso coração a Deus com gratidão pela presença maternal de Maria no meio do seu povo, no meio da nossa comunidade. Mãe Santíssima, peregrina conosco nas estradas da vida, vós que em Fátima pedistes orações, conversão e paz, ajudai-nos a viver com fé profunda, coração humilde e mãos abertas ao próximo, ao nosso irmão, à nossa irmã. Olhai pelas nossas famílias, pelos nossos doentes, os doentes desta nação. Velai pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, e por todos os que sofrem em silêncio. Consolai os aflitos, Senhor. Fortalecei os desanimados e guiai os que andam afastados de Deus, para que regressem ao nosso convívio. Ensinai-nos a rezar como vós, a servir como vós, e a dizer sim à vontade do Pai Celeste, mesmo nas dificuldades. Que a luz desta procissão não fique apenas nas velas que hoje levamos nas mãos, mas esta luz permaneça acesa nos nossos corações, iluminando as famílias da nossa nação e orientando os nossos caminhos com esperança, amor e paz. E pedimos de modo especial, Rainha da Paz, intercedei pelo mundo inteiro, por este mundo que em alguns lugares está em chamas, está em guerra. Nossa Senhora de Fátima, rogai por todos nós. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus é Todo-Poderoso, vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. É um bom regresso a casa. Um abraço aos doentes. E em paz.
e o Senhor vos acompanhe. Ora, estamos em companhia do responsável da paróquia, o Frei Estevão, que passamos a dar um bom dia. É o momento para a Virgem, ela está radiante com a aproximação dos paroquianos. Frei Estevão, tivemos a procissão das velas para dizer adeus a Maria. Hoje é o dia dela, é o dia que nos devemos consagrar e pedir, como o Senhor pediu, aqui perante o público. Exatamente, a Virgem Maria pediu orações pela paz no mundo e esta mensagem de Maria é uma mensagem sempre atual, sempre atuante e deve ser atualizada. Maria pediu a paz, o mundo está em chamas em alguns lugares, no Médio Oriente e na Ucrânia e em outros lugares. Há dificuldades em algumas famílias que não estão em paz, quer por razões de conflitos familiares, quer por outras razões como a pobreza, a fome, e portanto temos muitas e outras razões para continuar a pedir a paz, a rezar pela paz, tal como Nossa Senhora pediu. A mensagem de Nossa Senhora, afinal, continua sempre atual. E a Cova-da-Iria é o centro de tudo, porque, como disse muito bem, em 1917, Fátima não era conhecido. A partir desse momento, Paulo VI esteve em Portugal e... 1967, afinal, foi em 1967, já estive a ver os dados, sim. Esteve em Fátima e numa destas mensagens o Papa Paulo VI disse, e vou repetir, eu disse isso na homilia, que uma das nossas melhores atitudes, mais do que estar a elogiar a Virgem Santa Maria, é viver de acordo com as suas virtudes. E as virtudes da Virgem Santa Maria são inúmeras, não é? E, portanto, ela pede que, ou melhor, o Papa Paulo VI pedia que levássemos, avançássemos como cristãos, abraçando uma vida virtuosa. Esta mensagem também é atual, também é atuante, também deve ser atualizada. E Maria permitiu deixar-nos fazer a procissão das velas, sem mau tempo, sem chuva, porque tem estado um dia de chuva. Isso é uma bênção. Eu fiquei satisfeito porque logo no início da missa fiquei perturbado, sem saber que decisão tomar, se iríamos para a procissão debaixo da chuva ou não. Mas o Senhor ouve sempre as nossas orações e a chuva desapareceu por algum momento, ela vai continuar, mas pelo menos durante o tempo da procissão não houve chuva. Estamos bem, terminamos bem e ainda bem. Agora vamos continuar a pedir aos fiéis para que esta mensagem de Fátima continue a orientar a nossa vida, as nossas vidas e a nossa missão e a nossa comunidade. Esta é a segunda experiência, já fez o primeiro ano connosco aqui em Laval. Como é que está a ser a adaptação? Está a ser fácil ou está a levar o seu tempo, está a ter o seu caminho? A adaptação está a ser boa. Claro que aqui no Canadá a adaptação tem que ser em várias perspectivas, há vários níveis. Há a questão do frio, mas falou da adaptação a nível da nossa comunidade. Eu estou muito feliz nesta comunidade, estou muito satisfeito, porque esta comunidade é uma comunidade acolhedora, é uma comunidade trabalhadora, é uma comunidade em que todos colaboram para o crescimento dela. Eu estou muito satisfeito, surpreendido, porque aqui trabalha-se muito, há muito empenho, sobretudo cada um quer dar o máximo possível para o crescimento desta comunidade. E nesta comunidade é uma canção que eu gosto muito de recordar, somos pedras vivas do Templo do Senhor, e cada um dos membros desta comunidade se sente verdadeiramente pedra viva deste templo, desta missão, que é a missão Nossa Senhora de Fátima. Eu estou satisfeito, estou feliz, estou bem acolhido, às vezes até mimado, hein? Isto faz lembrar, Pedro disse que edificaria a igreja e pedra sobre pedra, e essa é a razão mais evidente que todos nós somos pedras vivas, somos a construção do amanhã, que esperemos que seja bem melhor. Como disse bem, este mundo está muito, muito tóxico. Um mundo que precisa de amor, mais amor. Pois, e é por isso que nós devemos rezar. É por isso que Nossa Senhora de Fátima pediu que continuássemos a rezar, para que a paz regresse lá onde não está presente,
para que a paz reine, porque é com paz que conseguimos construir, é com paz que conseguimos avançar, progredir a todos os níveis. A guerra destrói. Eu tenho experiência da guerra, porque sou angolano. Durante muitos anos tivemos a experiência da guerra civil e sei o que isso significa. E, portanto, a guerra não nos leva a lado nenhum, cria instabilidade, não cria condições para as pessoas viverem felizes. Em paz, estamos em condições de crescer. E às vezes até crescemos em silêncio, mais ou menos como o Canadá. O Canadá é um país que é como uma árvore que cresce sem fazer barulho, né? Sempre a crescer, sempre estável, sempre em paz. E é isso que nós queremos, que a paz. Se apagar, não sei o que é que se está a passar, mas esperemos que possamos terminar esta entrevista. O senhor quer aproveitar para deixar uma bênção a todos que estão em casa? Sim, uma mensagem. Doentes e não vieram. Exato, os que estão doentes, nós gostaríamos de assegurar-lhes que rezamos por eles, sobretudo aqueles que tiveram diagnósticos muito difíceis de aceitar. É uma realidade muito dura, vamos continuar a rezar por eles. A minha mensagem é mesmo esta, que nós rezamos por eles e vamos continuar a rezar por eles, por um lado. Por outro lado, eu disse que estou muito feliz nesta comunidade, estou bastante bem acolhido, mas gostaria que os jovens viessem, que as crianças continuassem a vir. Queremos mais jovens, mais crianças, mas sobretudo mais jovens. Este é um dos meus grandes pedidos, digamos, esse é o meu pedido. Uma das minhas orações, sempre que rezo, há pouco rezamos o terço e uma das intenções foi pela intenção do Santo Padre, do Arcebispo e do Pároco. Eu logo pensei nos jovens. Estou a pedir que os jovens venham à nossa comunidade e regressem, mas quem os deve incentivar são as famílias, são os pais. Porque os jovens, é dos jovens que depende a continuidade desta missão. Porque eu estou aqui há mais de um ano e agora praticamente 5, 6 meses. Tenho estado a enterrar muita gente, quer dizer, estou a exagerar talvez nos números, mas tem estado a morrer algumas pessoas, num número um pouquinho assustador, sobretudo mais velhos, quase sempre mais velhos. E eu já fiz uma reflexão, 2 reflexões com esta comunidade e disse que o futuro desta comunidade depende dos jovens. E os pais, os avós devem incentivar os jovens a vir. Tenho estado a pedir aos mais velhos que ensinem as crianças a língua portuguesa, que ensinem as crianças a rezar e que peçam às crianças, aos adolescentes, aos jovens para que venham à nossa comunidade. Praticamente não há jovens de Fátima. Estão a faltar os jovens. Que venham, que venham, que venham. Belo apelo, Frei Estevão, que Nossa Senhora nos proteja e que nos dê sempre luz no caminho e que possa iluminar uma comunidade como esta. Foi uma maravilha termos esta celebração, bem pensada a Nossa Senhora de Fátima, porque é o dia dela, é o dia de todas as mães, porque celebramos precisamente domingo passado o Dia das Mães, e ela é a nossa mãe e é também a mãe do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que também irá ser celebrado já nesta semana. Exato. Eu gostaria de fechar agradecendo-vos, Magazine Montreal. Conheci-vos antes de vir para aqui. Quando perguntei ao Padre José se havia alguma pastoral da comunicação, falaram-me de vós. E fui procurar-vos na internet e já havia o vosso trabalho, Magazine Montreal. Agradecer a vossa sempre agradável companhia, os vossos trabalhos no âmbito da pastoral da comunicação. O vosso trabalho está bastante bem enquadrado na pastoral da comunicação da Igreja. A mensagem de Deus, a mensagem da Igreja é reproduzida e chega a mais pessoas, a mais nações, quando ela vai pela comunicação social e agora então pelas redes sociais. Continuai assim com o vosso trabalho, nós estamos muito satisfeitos com o vosso trabalho, estamos muito satisfeitos convosco. Bom trabalho e que o Senhor vos abençoe sempre, sempre e sempre. Que o Senhor também seja abençoado para que tenhamos sempre esta forma tão calorosa de trabalhar com os paroquianos. Que Deus o abençoe também. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigada.
Obrigada. É assim que terminamos este momento aqui com as palavras do Frei Estevão. Foi a noite de Nossa Senhora, a Senhora de Fátima, a Mãe do Céu. Aqui está a vela que irá já para os pés de Nossa Senhora. Vamos para casa deixando aquilo que foi vivido nesta comunidade em Laval. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.
Música